boa tarde, já são 18 horas. Vamos então dar início aqui ao nosso direto, hoje sobre o microcrédito, e já agora agradecer aqui ao André Lima e ao Andrew o feedback em relação à ação. Espero que ainda estejam a ouvir todos bem. Para já o feedback é positivo. Ora bem, e hoje vamos falar um bocadinho do microcrédito. Na semana passada falamos um pouco sobre os novos incentivos do Portugal 2020 e, em primeiro lugar, olá Afonso, quero-vos dizer que se tiverem alguma dúvida ao longo do direto, estejam à vontade para interromper, que eu vou estar aqui a verificar no meu telemóvel todas as vossas notificações e tentarei responder a todas elas. Ora bem, como estava a dizer, a semana passada demos a conhecer os novos incentivos do Portugal 2020. Alguns deles já existiam, mas abriram novos avisos. E em termos de oportunidades para empresas, Portugal 2020 é bastante abrangente. No entanto, muitas vezes existem entidades que, devido à falta de inovação em termos de investimento, se torna bastante difícil candidatarem-se a um qualquer incentivo de Portugal 2020, sejam eles vales simplificados, sejam eles os SIs, qualificação, internacionalização, etc. E, portanto, existem outras soluções no mercado, uma delas que vamos ver é o microcrédito, e que podem ser uma solução muito mais interessante para esse tipo de projetos. Antes de mais, começando aqui por fazer uma pergunta à plateia online. Alguém conhece o microcrédito? Já ouviu falar? Só para ter alguma noção daquilo que já conhecem. Porque, e agora fazendo aqui um parênteses, existem algumas informações sobre o microcrédito que muitas vezes não são as mais adequadas. Designadamente, o microcrédito não é apenas um financiamento que é comercializado pelas instituições financeiras, ou seja, pelos bancos. O que vos vou falar é um bocadinho mais do que isso. Portanto, até agora parece que ninguém conhece ou ninguém responde. O Sérgio não conhece, Sérgio Tavares, ok? Pronto. Entretanto, surgirão, o Afonso já ouviu falar. Pronto. Ok, então vamos diretos ao assunto. Como é que funciona o microcrédito? O microcrédito é um financiamento mais apetecível em termos de taxas de juros e em termos de financiamento. Estamos a falar de um valor até 20 mil euros para investimento em várias tipologias distintas. Estamos aqui a falar em investimento para a realização de obras, investimento para a aquisição de um website, serviços especializados na área do marketing, serviços especializados na área da consultoria, aquisição de um plano de negócios, aquisição de software, aquisição de hardware, etc, etc, etc. Ou seja, na prática, existem aqui uma série de potenciais investimentos que podem ser feitos através do microcrédito. A única especificidade em termos de investimento é que este não deve exceder os 20 mil euros. Em termos gerais, já vi que estou aqui com um bocadinho de lag, peço-vos desculpa por isso, tem a ver com o software que estamos a utilizar. Em termos de condições, como é que funciona? O microcrédito é um financiamento a 7 anos, em que no primeiro ano existe carência total de juros e de amortização. No segundo ano existe carência apenas de amortização, ou seja, a pessoa que fizer o microcrédito, seja pessoa singular, seja empresa, terá apenas que pagar os juros do empréstimo e depois 5 anos para amortização. Okay? Em termos de condições gerais de financiamento, são bastante atrativas. Estamos a falar de uma taxa mínima de 1,5% até um spread máximo de 3,5%, mas depois quem vai definir a taxa de juro a aplicar àquele projeto em específico é a entidade bancária escolhida. Okay? Isto assim, em termos gerais. Portanto, o que é que o microcrédito tem de diferente? Existem microcréditos que são divulgados pela banca diretamente e esses microcréditos são bem diferentes daquilo que eu vos quero apresentar. E esse microcrédito que vos estou agora a falar é o microcrédito de uma cooperativa designada Cooperativa António Sérgio.
seja, a Cases promove este financiamento. Este financiamento está muitas vezes aplicado ao IFP também, devido a uma parceria entre a Cases e o IFP, e portanto é muito procurado por empreendedores. Quais são os principais requisitos em termos de microcrédito? Ponto número 1, criação de pelo menos um posto de trabalho, ou seja, aquelas empresas que estejam a começar, o microcrédito é uma solução bastante interessante a esse nível. Além disso, existem alguns requisitos básicos, mas que são não exceder os 20.000 euros, não existir dívidas à segurança social nem às finanças, e essencialmente são esses os principais. Ora bem, também para perceberem um bocadinho aquilo que vos estou a falar e como é que funciona em termos de cronograma, não sei se me estão a ouvir também, agora, eu fiz aqui upload de um fecheiro. Se me estiverem a ouvir, confirmem-me só, por favor, que é para vos explicar então, assim, em termos gerais, o que é que vos referi. Ou seja, neste momento, estamos a olhar aqui para aquilo que é o cronograma, digamos assim, do microcrédito e que na prática varia entre os 7 anos com as seguintes especificidades. Ou seja, no primeiro ano, aquilo que está aqui designado como carência total, de 0 até 1, é o período em que não se paga literalmente nada em termos de juros e amortização do empréstimo. Okay? Portanto, na prática, o banco escolhido para trabalhar com a entidade, após a aprovação do lado da cooperativa António Sérgio, vai então disponibilizar este dinheiro. Este dinheiro será utilizado pelo empreendedor para fazer o investimento que referiu. Estamos aqui a falar de obras, planos de negócio, etc. Aqueles exemplos que vos dei há pouco. E com base nesse investimento, após efetuado, o dinheiro entra na empresa a partir do banco e depois, durante este ano, a empresa não tem que se preocupar com qualquer pagamento em termos de empréstimo ou de juros. No segundo ano, onde está ali referido como carência de amortização, a única coisa que terá que ser amortizada por parte da empresa é, de facto, os juros. Ou seja, estamos aqui a falar de 2 anos de carência, que é bastante interessante para projetos a iniciar, como é lógico, e só a partir do 3º ano, ou seja, após terminar o segundo, vai haver, sim, amortização e pagamento de juros. Em termos gerais, é assim que funciona em termos cronológicos. Só fazer aqui então a passagem novamente. Enquanto solução e forma de obtenção deste financiamento é relativamente simples. Okay? Estamos aqui a falar de um plano de negócios simplificado que consiste numa candidatura à Cases, à cooperativa António Sérgio. O projeto é avaliado pelos técnicos da cooperativa António Sérgio, por norma em muito pouco tempo, à volta de 2, 3 semanas, máximo um mês, esta avaliação é efetuada e depois, após essa avaliação positiva desde cumpridos estes critérios que vos referi há pouco, o dossiê é enviado para a morada definida pelos promotores e então pode ser feita a negociação com a banca. Ou seja, o projeto é primeiro validado pela Cases e depois de estar dentro daquilo que são os requisitos para a obtenção de microcrédito, então podemos ir à entidade bancária, a escolher. Existem várias entidades, não vou fazer aqui publicidade a nenhuma, mas podemos escolher esse banco, fazer a negociação e o que é garantido é que as taxas de juros andarão entre 1,5% e 3,5% máximo. O que está definido pela Cases, é impossível as taxas serem mais altas porque a cooperativa António Sérgio tem este protocolo com a banca. Como é que depois se processa a obtenção deste dinheiro? Os 20.000 euros, ou o montante que fica definido, não é colocado todo de uma vez na conta. No entanto, é relativamente rápido. Ou seja, após entregue esta documentação, este dossiê no banco,
o banco, dependendo dos casos, já tivemos casos cerca de um mês, já tivemos casos cerca de 2 meses e meio, que não é muito normal, mas pode acontecer. Avaliam o projeto, analisam e depois fica assim libertado a verba. Como é que é paga? Basicamente em 3 tranches. A primeira é 50% libertada com a aprovação do lado do banco, ou seja, é imediatamente colocado, se forem 20 mil euros, 10 mil euros na conta bancária do promotor. E depois os outros 25% mais 25%, ou seja, os outros 50%, são libertados em 2 tranches de 25%. Essas tranches são libertadas com a entrega de faturas comprovativas. Em termos gerais, o que é necessário para a elaboração do microcrédito, e também podem consultar essa informação no nosso site, ou, se preferirem, ir diretamente à fonte, que é na Cooperativa António Sérgio. O programa Sou Mais tem lá alguma informação, mas se quiserem, no final deste direto, também posso enviar-vos um e-mail. Se quiserem mandar um e-mail para o meu contacto direto, sergio.salina@macroconsulting.pt, ou então para o geral@macroconsulting.pt, posso-vos mandar um breve resumo do microcrédito, assim como documentação necessária. É relativamente pouca, é no fundo aquilo que vos referi, que é a existência, uma declaração de não dívida à Segurança Social e às finanças, alguns orçamentos para conseguir suportar aqui o mapa de investimentos. Depois é o anexo 2, que é o plano de negócios suporte à candidatura, e alguns dados dos sócios, caso seja uma empresa, assim como dos particulares, caso seja feito a nível individual. Em termos gerais, até agora, há alguma dúvida que surgiu? Para vos falar aqui de outro tipo de microcrédito que também existe, no fundo são similares, mas têm nomes distintos. Até agora nada. Eu não sei se estiverem a ouvir mal, também digam. Sei que deve estar com um bocadinho de lag. Pronto. Basicamente, para além do microcrédito da Cooperativa António Sérgio, e muitas vezes isso surge após vou voltar atrás porque perdi-me aqui um bocadinho nas ideias. Ou seja, na prática, quando uma pessoa está desempregada e quer montar o seu próprio negócio, existem incentivos específicos do IFP. Esse incentivo é conhecido como PAECPE, Programa de Apoio à Criação do Próprio Emprego, e está muitas vezes associado a um financiamento. Esse financiamento é igual em termos de características, é também promovido pela Cases, mas chama-se Microinvest. Ou seja, quem não conhece o PSCPE, só assim em termos gerais, basicamente o PSCPE consiste na obtenção de o fundo de desemprego antecipado, ou seja, tudo seja prestações de desemprego que um determinado desempregado esteja a oferir, pode receber antecipadamente para investir no seu próprio negócio. No entanto, muitas vezes, e isso acontece com muita frequência, esse montante que existe no fundo de desemprego é insuficiente para fazer o investimento. Então, existem alternativas que se chamam Microinvest ou Invest Mais. A grande diferença é que o Microinvest é em tudo similar ao microcrédito da Case, ok? Estamos a falar de 20 mil euros com estas características que vos falei, 7 anos, 2 anos de carência, sendo que um ano é carência total, o outro ano é carência de amortização. E o Invest Mais. Estamos a falar de um investimento que varia entre 20 mil euros e 200 mil euros. Como é que funciona? Também estamos aqui a falar de 7 anos, com o mesmo tipo de carência, ou seja, um ano de carência total, um ano de carência de amortização. A grande diferença é que o investimento é maior e unicamente são financiados 95% do investimento, até um máximo de 100 mil euros. Ou seja, exemplo concreto, imaginem que querem fazer um investimento de
120 mil euros no vosso novo projeto. Qual é a garantia aqui em termos de investimento? Portanto, se pensarmos em investimento puro e duro, obras, aquisição de software, hardware, etc., o Investe Mais iria financiar 95 mil euros destes 120 mil euros. Porquê? Porque é o máximo, 95% dos... peço desculpa, vai financiar os 100 mil euros. Porquê? Porque 95% dos 120 mil euros é superior aos 100 mil. E os restantes 20 mil euros têm que ser suportados através de outra forma. Capitais próprios, fundos de emprego, etc. Okay, ficou clara esta ideia? Simples. Em termos de micro-invest, é em tudo similar. A grande vantagem é que pode ser associada então ao PSCPE para a obtenção aqui de financiamento. Isto é assim que funciona, é bastante curto em termos de informação, o microcrédito. E este é provavelmente o financiamento mais procurado por parte dos empreendedores e empresas. Se tiverem alguma dúvida, eu procurava responder agora e então deixava-vos aqui também um resumo depois, no final, de como é que funciona o microcrédito, sendo que temos tido alguns contactos de pessoas através do nosso site e através das nossas redes sociais que vão-nos fazendo perguntas em relação a financiamentos. O microcrédito é provavelmente aquele que é mais simples e mais adaptável a todos os projetos que estão a começar. No entanto, existem muitas outras alternativas. Uma delas é o novo programa Capitalizar, o Capitalizar 2018. Existiu até há relativamente pouco tempo e sofreu algumas alterações. E o programa Capitalizar funciona bastante bem para projetos que já existam, que já têm um histórico. Aliás, um dos requisitos principais do Capitalizar para todas as linhas é a existência de 1 ano de histórico e que seja positivo. Nós temos no nosso site, em www.macroconsulting.pt, está aqui em baixo, podem consultar, uma série de resumos. Ou seja, nós, na linha de apoios e incentivos financeiros e fiscais, colocamos lá uma série de documentação que consideramos relevantes e que, pontualmente, através de artigos, vamos divulgando. No entanto, e lançava aqui também esse desafio, se tiverem alguma dúvida ou quiserem ouvir ou perceber um bocadinho melhor de algum tipo de financiamento, algum tipo de problema relacionado com a gestão que vocês considerem relevante e que seja um tema para vocês interessante, façam-nos chegar através do nosso site ou literalmente através deste direto para que nós possamos dar resposta a essas mesmas perguntas. É um bocadinho difícil conseguirmos fazer diretos especificamente para cada pessoa, mas sem qualquer compromisso da nossa parte, nós estamos dispostos a tentar ajudar. Em suma, creio que não há nenhuma questão de microcrédito, é relativamente simples e fácil. Provavelmente o próximo tema será o Capitalizar 2018, tendo em conta que, como vos disse, temos tido algumas perguntas em relação ao mesmo. Também está relacionado com financiamento, portanto, creio que será interessante. Para resumir, este direto foi bem mais curto do que o da semana passada, dos novos incentivos financeiros do Portugal 2020. Fazia então aqui um breve resumo. Em termos gerais, qual é o objetivo do microcrédito? É precisamente promover aqui o empreendedorismo e a criação do próprio emprego e, utilizando aqui esta ferramenta ou este incentivo que a Cases disponibiliza, podemos, após aprovação, e posso garantir que é bastante rápido e, diria, bastante fácil, na grande maioria dos casos, como é lógico, conseguimos obter aqui um financiamento junto de instituições financeiras. Portanto, é um investimento até 20 mil euros, um financiamento até 20 mil euros, é 100% financiado, ou seja, todo o investimento que queiram realizar é financiado, portanto isso é bastante interessante, coisa que não acontece no Portugal 2020, como falamos a semana passada. Dando aqui só um exemplo, o 2020 tem alguns incentivos que vão até 75% a fundo perdido. Portanto, quer dizer que os outros 25% têm que ser suportados pelo sócio ou sócios,
ou então recorrer a mais financiamento diretamente na banca. Estamos a falar de 7 anos de empréstimo, em que um ano é de carência total, o outro é de carência só de amortização e depois 5 anos para amortizar. O spread varia entre 1,5% e 3,5% e posso-vos dizer que os últimos microcréditos que temos aprovados junto de clientes, estamos a falar de uma taxa de juros que não ultrapassa 2,25%. Portanto, varia muito, mas depende da análise propriamente dita do projeto. O que é um critério fundamental? E diria que talvez o critério principal para a aprovação do microcrédito ou não. É de facto a criação de um posto de trabalho. Okay? Pode ser o próprio emprego, e isso é interessante, assim como a contratação de uma outra pessoa. Posto isto, terminamos um bocadinho mais cedo, mas o microcrédito é bastante curto em termos de informação. Eu espero que tenha sido claro. Caso não tenha sido, por favor, façam-me chegar as vossas questões e espero ver-vos então até no próximo direto. Okay? Muito obrigado e boa tarde.